que o Senhor se queria usar ele nesta noite, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha guardar ele, proteger, livrar, entrar na saída, na ida, na vida, para o que Deus venha fazer. Que nenhum mal, Senhor Deus, chegue a ele, que nenhum mal chegue à família dele, nenhum dos deles, Pai. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Eles estão felizes com Jesus Cristo, glória a Deus. Glória a Deus. Estou muito feliz de estar aqui juntamente com os irmãos, né? E mais feliz ainda por fazer parte, junto com os irmãos, que é no mesmo ministério, né? Eu atuo no ministério já há cerca de 10 anos, né? E meu primeiro dia no ministério foi dentro de uma casa de recuperação. Eu não podia deixar de falar acerca disso, né? Foi até o Uber, né, que me trouxe para cá, né? Ele disse: não deixe de contar o seu testemunho. Eu falei: louvado seja Deus. Né, irmãos, eu sou da cidade de Barroso, Minas Gerais, né? E desde 10 anos atrás eu faço parte do ministério, não diretamente da sede de São João del Rei, né? Eu fiquei na sede de São João del Rei quando eu era interno, né? Então fiquei por 6 meses internado na casa de recuperação, né? E lá eu pude ver a glória do Senhor e a libertação sobre a minha vida. Ali eu já entendi que não há outro caminho senão o caminho do Senhor, né? As pessoas me dizem: é verdade, não tem como dar certo se não estiver na presença de Deus. Não tem jeito. Se você foi chamado, foi escolhido, as portas vão se abrir, as coisas vão dar certo para você, mas tem que estar na presença do Senhor. Se sair, vai dar errado, não é verdade? E assim, irmãos, eu fiquei por 6 meses lá, né? E com 3 meses já fui direto para a sede, né? Com bom comportamento, né? E me levaram para lá. Então lá foi o teste, né, irmãos? Porque quem conhece o São João del Rei conhece o Tijuca, né? Lá também não é um lugar bastante perigoso também. Ali, e fora de tudo, né, irmãos? Então, tráfico, prostituição, né? Infelizmente, né, irmãos, até a vinda de Cristo. Mas louvado seja Deus, passei por tudo isso. E eu me lembro quando o pastor Silvio perguntou se eu queria ficar por lá. Quando eu terminei meu tratamento, e eu disse: não, pastor, eu quero voltar da onde eu saí, quero voltar para lá, quero construir minha família, quero construir minha casa, quero construir os meus projetos. E louvado seja o nome do Senhor. Ele me deu aquilo que eu pedi e muito mais além daquilo que eu não imaginava. Louvado seja Deus. E há 10 anos eu faço parte desse ministério, né? Quero louvar a Deus pela vida do irmão que está dando essa oportunidade, como o pastor Adriano, né? Louvado seja Deus, os demais irmãos. E eu quero também trazer um abraço também, que hoje é o meu pastor, o pastor Lélio, né? Que está hoje ao meu lugar. Fiquei lá por volta de 1 ano e 6 meses na direção da obra até estabilizar lá. Né? Mas louvado seja Deus, estou aqui, irmãos, na cidade de São Paulo, morando ali perto do centro de Barueri. Né? Estou ali em Barueri, morando ali porque eu vim com uma proposta de emprego. Né, irmãos? Eu não sei se aconteceu isso com os irmãos, mas antes de eu sair de lá, o pior estava muito barato. Então, o nosso ministério é a família da gente, né, irmãos? Eu disse: tem que dar um melhor para minha família, e eu vou atrás disso e com Deus na frente. Né? Então eu vim para cá, eu não sei se aconteceu isso com os irmãos, falei até com o Uber e ele ficou, né, ali bastante desacreditado. Eu saí de lá, o rapaz pagou minha passagem sem me conhecer, né? Cheguei em São Paulo com passagem paga. E quando foi na quinta-feira, o primeiro dia de serviço, ele já me deu a metade do valor da minha empreitada, sem mesmo me conhecer. O me disse e eu também vou falar.
falou, isso só pode ser Deus, né, irmão? Louvado seja Deus. Eu estou aqui, se precisar de um pintor profissional, pode me ligar, amém? Louvado seja Deus. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Silvio, nosso presidente. Louvar a Deus também pela vida do pastor Carlos. Louvado seja Deus. Sempre admirei o ministério do pastor, né? Sempre via live, né? Que o pastor que, né, fazia umas lives aqui. Louvado seja Deus. Sempre, eu não sou muito bom de live não, mas dava ali uma live e já saía, né? Mas louvado seja Deus. Irmãos, abra as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus. Louvado seja o Senhor. Passou uma Deus, né, irmãos? A gente pôs a prova aqui, louvado seja Deus. Mas eu disse que eu queria, hoje era só ouvir, né? Então a gente sempre fala isso, né, irmão? Eu só quero ouvir, né? Ele falou, não, você vai lá pregar. Eu falei, não, pastor, deixa para a próxima. Mas louvado seja Deus. Abra as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo de número 28. Louva a Deus pela vida da minha esposa, que está em Minas Gerais. Louvado seja Deus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 28. Glória a Deus. Do versículo de número 1. Quantos encontraram? Glória a Deus. Glória a Deus. E diz assim a palavra do Senhor. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou, removendo a pedra, e assentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e o seu vestido branco como uma neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhas medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Vendo que o irmão que está do seu lado, diga para ele que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos, e eis que ele vai adiante de vós para Galiléia. Ali o vereis, eis que eu vos tenho dito. Louvado seja Deus. Pode tomar os seus assentos, dando glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Pai amado, Deus fiel, Deus querido, Senhor, estou diante da tua presença, Pai. Meu Deus querido, a tua palavra diz, ó Pai querido, Deus amado, que nada podemos fazer sem a tua presença. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, toma minha vida, toma minha boca, Senhor, meu Deus querido, por intermédio da tua palavra, Senhor, e que a tua palavra, Deus querido, venha trazer vida e venha ter transformação entre nós, Pai, para a honra e glória do teu santo nome. Louvado seja Deus. Irmãos, a Bíblia Sagrada, ela é um dos livros mais antigos da história da humanidade. Por volta de 1600 anos, alguns estudos bíblicos, o livro bíblico de 2010 de Atos, compartilhado no Gideões de 2010, diz cerca de 1400 anos a 1400 anos ou mais, mas hoje
já é muito falado que a Bíblia ela foi escrita por 1.600 anos, né? Então eu fico com o estudo de 1.600 anos. E ela foi composta por 40 autores. E esses autores, eles foram impactados, né, cheios da presença do Espírito Santo. Segundo a palavra de Deus, em 2 Timóteo, do capítulo de número 3, do verso de número 16, a parte A do versículo, ela diz que toda a Escritura é divinamente inspirada. Então podemos entender que a Bíblia Sagrada não foi escrita por qualquer pessoa. A Bíblia Sagrada ela não foi citada por qualquer um, não. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada ela é divinamente inspirada. Então, para os autores trazer na nossa concepção essa palavra, esse oráculo de Deus, esses mandamentos do Senhor para a nossa vida, essa bússola, né? Esse manual de vida que nós temos para a honra e glória do Senhor. Esses 40 autores, eles foram impactados pelo poder do Espírito Santo. E há quem segura um crente cheio da presença e do poder do Espírito Santo. Essa noite foi citado acerca de Davi. Davi era um homem impactado pela presença do Espírito Santo. Porque para enfrentar o gigante não é de qualquer maneira. Para enfrentar o gigante não se vence com a carne, somente se vence com a presença do Espírito Santo. E a Bíblia Sagrada, irmãos, ela é composta por duas partes. Essa parte nós conhecemos como o Antigo Testamento e a segunda parte como a do Novo Testamento. E Agostinho diz que em uma das suas escrituras, em um dos seus livros, ele diz que o Novo Testamento se esconde no Antigo Testamento. Mas o Antigo Testamento é revelado no Novo, né? E a Bíblia diz, irmãos, que antigamente no Oriente Médio Antigo, irmãos, o Espírito Santo ele repousava sobre aquele que era derramado o azeite, sobre reis, sobre os profetas naquela época. Mas no Novo Testamento, irmãos, a presença do Espírito Santo ela é sem limite. Antigamente, irmãos, o Espírito Santo ele repousava num certo tipo de pessoa, e não que hoje ela também se repousa num certo tipo de pessoa que busca, né, que busca pela presença, que busca pelo impacto, que busca pela unção do poder de Deus. Mas hoje é liberado o Espírito Santo. A Bíblia diz que quando a gente tranca a porta do nosso quarto, quando a gente tranca a porta do nosso quarto e ora ao Senhor em secreto, irmãos, muita coisa acontece e a gente nem percebe. Pois bem, a Bíblia Sagrada ela é composta por duas partes, como disse os irmãos. E o que me chama mais atenção, irmãos, nessa introdução é que a palavra testamento ela tem o seu significado. A palavra testamento ela tem um significado de aliança, e no grego e no aramaico ela tem um significado de pacto, ela tem um significado de selo, irmãos. Então, no Antigo Testamento, Deus ele faz um acordo com o povo, mas já no Novo Testamento, Deus ele faz um pacto, uma aliança com o povo. É por isso que nesta noite eu quero dar um nome, um tema, um título para essa mensagem nesta noite, irmãos. Nós somos a geração do arrebatamento. E escritores, irmãos, de agora, escritores desse século, teólogos, eles afirmam que entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, Deus, Jesus de Nazaré, ele é o tema unificador da Bíblia Sagrada. É por isso que nesta noite eu quero engrandecer e louvar o teu nome, porque como diz a Bíblia, o seu nome está acima de todo nome. O
como diz Isaías, a sua aparência, o seu aspecto, como diz Isaías, que o seu aspecto, irmãos, era pior do que uma pessoa comum. Essa é a promessa para aquele povo do Oriente Médio antigo, que Jesus, ele derramaria o seu sangue na cruz do Calvário. Agora a promessa do Novo Testamento é a promessa da geração do arrebatamento. A promessa, irmãos, é que nós iremos sentar com Ele, que nós iremos entrar na cidade celestial, que nós iremos, irmãos, fugir dos tormentos do inferno, e nós teremos, irmãos, uma vida eterna. É por isso que eu quero dividir em duas partes do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Eu quero dizer nessa noite que, como Deus fez um acordo com o teu povo no Antigo Testamento, a promessa se cumpriu. Porque Ele veio, Ele derramou o teu sangue na cruz do Calvário, louvado seja Deus. E Ele não derramar do teu sangue na cruz do Calvário, a Bíblia diz que o véu se rasga. E quando o véu se rasga, irmãos, houve um grande terremoto. E neste grande terremoto, irmãos, mortos que estavam sepultados, eles ressuscitaram. E houve treva sobre a terra por 3 horas. Então a promessa se cumpriu. Agora a promessa para nós que somos a geração do arrebatamento é que Ele voltará assentado em um cavalo branco. E nós seremos arrebatados, iremos estar com Ele. Então, é isso que nós temos que buscar sobre a face da terra, como foi dito hoje, irmãos. Nós temos que buscar pela presença, pelo poder de Deus, para que possamos estar com Ele nas bodas do Cordeiro, para que possamos estar com Ele em nós do céu. Louvado seja Deus. Voltando à mensagem, e a Bíblia diz em Gênesis, capítulo de número 3, no versículo de número 15, depois da queda do homem, depois que no capítulo de número 3, no versículo de número 24, a Bíblia diz que Deus tira o homem do jardim e coloca querubins, né, irmãos? Querubins do lado oeste do Éden, e coloca uma espada flamejante guardando o caminho para a árvore da vida. Isso é outra mensagem. Mas no capítulo de número 3, o verso de número 15, a Bíblia diz que quando Deus está dialogando com o homem, dialogando com a mulher e com a serpente, tem uma passagem que nós usamos muito, que diz que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Louvado seja Deus. Só que nesse decorrer, irmãos, eu creio que milhões de pessoas, talvez milhares de pessoas, não tinha esse conhecer de que Jesus ele nasceria, porque até mesmo é um mistério, porque como eu disse, o Novo Testamento ele foi escondido no Antigo Testamento, e o Antigo Testamento só foi revelado no Novo, quando ele se revela aos 3 anos do seu ministério, e ele vai para a cruz do Calvário. Mas nesse decorrer passaram, irmãos, muito tempo. Por quê? Só o povo de Israel ficou cativo por volta de 430 anos. Esse povo, irmãos, ficou, como diz a palavra, ele ficou sem ouvir a voz do Senhor, que mostra que é um período interbíblico. Então, irmãos, neste período, creio eu, que não é diferente de hoje, para acessar esses mistérios e essa revelação, como Deus usa a boca de Isaías para escrever o teu livro, tinha que ser impactados e cheios do Espírito Santo de Deus, porque a promessa, irmãos, a gente não acredita
tocar para ver se é verdade ou não. Então, irmãos, eu fico imaginando a vida desses profetas do Antigo Testamento que teve a ousadia e teve a oportunidade e o poder, irmãos, de sentir a graça e o poder. E como diz Isaías, ele não tinha aparência e nem formosura, e pelas suas pisaduras nós vamos sarar. E quando se lê isso, irmãos, era muito tempo atrás. Então não é diferente de hoje. Hoje nós temos pregadores, hoje nós temos profetas, hoje nós temos pastores, hoje nós temos levitas, que está aí, irmãos, à disposição do reino para mostrar o caminho como João Batista. Então não é diferente de antigamente. Irmãos, passa esses decorrer. Irmãos, passa esse tempo todo até o nosso mestre chegar, até se cumprir a palavra que está em Isaías, até se cumprir a palavra do Senhor, que ele derramaria o teu sangue na cruz do Calvário. Há um processo, vira o teu irmão que está do teu lado, fala com ele, irmãos, até chegar à tua vitória. Há um processo. Fala com ele, há um processo. Eita Deus. E eu quero dizer nessa noite, irmãos, que veio Abel e não deu jeito. Veio Enoque e também não deu jeito. Veio Noé e também não deu jeito. Veio Abraão, seus patriarcas, também não deu jeito. Veio Moisés, também não deu jeito. Veio Josué, irmão. Josué, ele atravessou o Rio Jordão a seco com o povo e também não deu jeito. Irmãos, veio Elias, irmãos, que foi chamado como o leão dos profetas. Quando ele orou a Deus, o fogo desceu, queimou aquele sacrifício naquele holocausto, irmãos, e ali o poder se manifestou, mas mesmo assim não deu jeito. Veio Eliseu, irmão, e pegou a capa, irmão, e atravessou aquele rio. O homem que vivia no campo, o homem que não tinha estudo, como os profetas diziam, irmão, mas ele pegou a capa de Elias, ele atravessou o Rio Jordão, mas mesmo assim não deu jeito, irmão. Mas lá em Isaías, no capítulo de número 7, no versículo de número 14, ele está dizendo assim: pode ficar tranquilo, ei, que nascerá na semente dele, a camarada sua, e nascerá na semente da mulher, e o teu nome se chamará Emanuel, traduzido, Deus conosco. Aí vem Mateus, no capítulo de número 1, no versículo de número 26, irmãos, está dizendo assim: e na tua virgem concebeu e deu a luz ao nome, e esse nome é Jesus de Nazaré. Ele é Deus conosco, ele está na tua casa, ele está no teu encontro, ele está na tua família, ele está no teu ministério. Porque quem começou a tua obra é fiel para terminar. O teu patrão disse que não tem jeito, mas Deus diz: vai dar jeito. Olhei, o meu amigo de infância disse: não vai dar em nada, vai ser traficante, ele não vai dar em nada, vai ser prostituta. Mas Deus está dizendo: comigo tem jeito, comigo tem jeito. Ele abre o caminho, ele abre o caminho, irmãos, ele quebra a corrente, ele quebra o milhão, ele deixa até o inferno, faz o rebuliço, só para fazer você atravessar, e ele vai continuar fazendo glória na tua vida. Até a promessa chegar, irmãos, não é fácil. Mas a promessa está aí, o teu irmão está do teu lado para mim, não está sendo fácil. Mas a promessa está aí. Irmãos, tem que ser cheio do poder e do Espírito para ter que uma hora vai acontecer. Porque tem que acontecer. Porque não é segundo a minha palavra, é a palavra do Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia diz, irmãos, louvado seja Deus, que Jesus, ele, quando derrama o teu sangue na cruz do Calvário, nós sabemos que está escrito tetelestai. E quando a palavra se traduz, está dizendo
foi pago o preço. Porque, como diz o nosso pastor presidente, pastor Silvio, em uma das suas ministrações, uma vez eu anotei que no Antigo Testamento chegava Satanás e levantava a capa e via que o sangue de Abel estava ali. Só que hoje não. Hoje o sangue de Jesus foi derramado na cruz do Calvário. E o diabo já não tem mais esse direito de te condenar. O diabo não tem mais esse direito. Então foi pago na cruz do Calvário. E a promessa que Jesus fez depois do encontro com os discípulos, já em João, no capítulo de número 21, se eu não me engano, em Atos, no capítulo 1 para frente, vai dizer que Jesus é tomado sobre eles. E o anjo aparece e diz: olha, aquele mesmo, essa é a nossa promessa, aquele mesmo que você vê subindo, é o mesmo que irá voltar em uma nuvem e buscará a igreja. Jesus disse antes: ó, eu estou indo para o Pai e vos preparar, vou vos preparar lugar. Porque se não fosse assim, eu não teria dito. Porque aonde eu estou, estejai vós também. Então você vê que Jesus não está programando uma presença somente para os discípulos. Ele está programando uma presença, irmãos, para quem quer acessar o poder de Deus. Então eu fico impactado, irmãos, é porque muita pessoa não acredita, até crente, irmãos, até crente não acredita que a pessoa passou tudo na vida dela e ela não pode ter uma vida santa com Deus. Ela passou por vários processos e ela nunca pode chegar até dentro da igreja, irmãos. Mas eu quero te dizer nesta noite que o que vale não é a promessa do homem, o que vale é a promessa da Bíblia. Aleluia! O que vale é a promessa de Deus. Enquanto nós não conhecemos as Sagradas Escrituras, nós vamos andar desapercebidos. Mas quando entendemos as Sagradas Escrituras, a Bíblia está dizendo assim, que Ele trará vida e vida com abundância. Então a Bíblia diz que Ele vai. E os discípulos ficam por 40 dias e 40 noites buscando a presença, porque também vão para receber do conquistado. Isso vai para e eles ficam 40 dias e 40 noites, 40 dias e 40 noites. E eles foram impactados pelo poder do Espírito Santo, pelo número 2. Eles foram cheios, impactados, também a outra pregação. Mas, louvado seja o nome do Senhor. Eu estou aqui nesta noite para te dizer, irmãos, que o sobrenatural irá acontecer sobre a tua vida, custe o que custar. Não importa se você está no meio de 100 milhões de pessoas. Se Deus escolheu você, Ele vai atrás de você e vai te pegar e colocar no lugar que Ele quer. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Eu não quero tomar o tempo dos irmãos, louvado seja Deus. Se eu passar isso aqui, irmão, será da carne. Amém? Louvado seja Deus. Essa noite eu falei, não quero lá só para ouvir mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas com o pedido do pastor Carlos, que está mensagem do Senhor, creio, que os irmãos já estavam preparados para trazer a mensagem do Senhor. Amém, irmãos? Fique com essa mensagem no coração. Amém, irmãos? Porque Deus ele tem um propósito na nossa vida. Amém, irmãos? Deus ele quer te levar em lugares que você ainda não pensou, ainda não imaginou, mas tem que estar com a vida na presença do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Quero aqui agradecer a vida dos irmãos. Amém? Mais para frente aí, na bendição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós entraremos aí uma mensagem mais importante. Os irmãos ficam esperando aí o pregador de Gideões, Louvado seja Deus, irmão. Mas eu só entrego aquilo que Deus tem. Se Deus não der mais, eu não vou ficar tomando o tempo dos irmãos, não. Amém, irmãos? Então entenda que Deus está no centro de tudo. Deus está no controle de tudo. Glória a Deus. Irmãos, se você movimentar
Deus não permitir. E nossa vida é assim, né, pastores? A gente só faz se Deus deixar. Porque a vida na presença de Deus, a gente tem um limite. Deus fala, aqui você pode ir. Aqui você não pode ir assim, irmãos. Amém, irmãos? Então sabe que Deus está de toda situação. Amém? Estou aqui nessa cidade, irmãos, para somar com os irmãos. Eu tenho um período de 10 dias aqui para terminar essa obra. Essa obra é até longe. Tem que pegar trem 1h30. 1h30 até parar em Tatuapé. Vira Carrão. Me perdi lá na rodovia. Me perdi lá, irmão. Nossa, o homem está igual um pai para mim nas mãos. Aí eu ligo para ele, eu me perdi, não sei nem que rua que eu estou. Ele, não, espera aí que eu estou chegando aí. Aí ele chega lá, eu vou te ensinar mais uma vez, não te ensinar. Mas é assim mesmo, né, irmão? Eu quero que os irmãos falem em Minas também, vai ser diferente, né? Por mais que eu me queira, não vai ser diferente, né? Mas eu quero louvar a Deus pela vida dos irmãos, agradecer por essa oportunidade, a oportunidade que Deus me deu, e louvar a Deus pela vida dos irmãos. Amém? Um abraço a todos e eu só agradeço a oportunidade de hoje. Aleluia, amém? Receba essa palavra nesta noite em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Deus falou conosco por intermédio da sua palavra. Tenha certeza que o nosso Deus, Ele ressuscitou e Ele está presente em nosso meio e em nossos corações nesta noite em nome do Senhor Jesus, amém? Tem alguém que está aqui nesta noite em nosso meio, quer aceitar Jesus, quer retornar para Ele? Se tiver alguém, essa é a sua oportunidade. Se você ouviu a palavra, ouviu a mensagem e sentiu o coração de estar retornando para Ele, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Tem mais alguém? Jesus está te chamando nesta noite. Esse é o dia da sua decisão. E você fala assim: vou tomar um passo na frente de aceitar e retornar a Ele. Porque a Bíblia fala que Deus, Ele sempre dá oportunidade. E uma hora essa oportunidade pode se fechar. E a verdade é que quando a gente ministra, eu sempre costumo ministrar, os irmãos já ouviram, que quando a porta da graça está aberta, nós temos que aproveitar a oportunidade. Porque vai chegar um certo momento que a igreja vai se fechar, a porta vai se fechar, porque, como foi ministrado, nós vamos estar com Ele lá na glória. E alguém vai querer procurar a palavra de Deus, vai querer, aleluia, correr da morte, mas a morte vai fugir dele próprio. Vão querer ouvir a palavra do Senhor, mas, aleluia, mas a palavra do Senhor fala em Amós: sede, mas é sede e fome da palavra de Deus. A fome aqui não é falando de comida, a fome aqui não é falando de alimento, aleluia, físico, mas falando do alimento da palavra. Tem alguém essa noite? Tem mais alguém? Se alguém, que Deus possa te conceder mais outra oportunidade. Eu sei que o inimigo talvez está falando aí para você: não vai não, esse não é sua hora, não é o seu momento. Mas tenha certeza que Deus vai tocar no seu coração, e antes de Ele arrebatar a igreja, eu creio que você vai estar nos pés de Jesus. Amém? Vamos orar pela vida de Pedro, que está retornando, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?
vamos estar orando para que Deus possa fortalecer o servo do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Soberano Deus e eterno Pai, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai querido, eu quero neste momento, Senhor amado, estar apresentando a vida do teu filho, Senhor. Meu Pai, que está retornando na tua casa nesta noite. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço, Pai, que o Senhor venha afirmar os passos dele, que o Senhor venha, meu Pai, fortalecer, Senhor. Pai querido, teu servo está aqui mais uma vez, Senhor, retornando para a tua presença. Pai querido, que o Senhor possa fortalecer com a tua graça, com a tua misericórdia. Não deixa, Pai, que a tristeza, as angústias, venha querer fazer ele parar, venha querer fazer ele desistir. Mas, Senhor, venha ser fortalecido pela tua palavra, que a tua igreja está orando, Pai. A tua igreja está intercedendo pela tua do teu servo. Meu Deus, vai fortalecendo ele agora, Senhor, vai dando força, que todo mal venha cair por terra, toda barreira contra a vida dele venha cair por terra, toda angústia, Pai, que venha entristecer o coração dele, venha cair por terra nesta noite, e o teu nome, Senhor, venha ser glorificado através da vida dele, Pai. Aqui tem homens de oração, aqui tem mulheres de oração, aqui tem mães de oração, aleluia, que ora, que intercede pela vida do teu servo, Senhor, fortalece e dá graça, Pai, em nome do Senhor Jesus, e amém. Amém. As palmas bem fortes do Senhor Jesus. Amém. Que essa mãozinha abraça ele, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor. Deus abençoe o nome do Senhor Jesus. Irmãos, é o que eu costumo falar. A gente pode até pregar, pode até fazer um evento como o encontro de vasos que eu fico na frente, mas se não tiver uma alma se rendendo aos pés do Senhor, irmão, não adianta. Pode ser 3 dias de festividade, pode ser 3 dias de propósito, de oração, de pregação da palavra do Senhor, mas se não tiver uma alma, pode ser um culto de missões, que a gente vai ter um culto de missões agora. Se não tiver uma alma, para quem está ministrando, é ruim. Porque o objetivo da palavra do Senhor é fazer com que a alma se achegue aos pés de Jesus e o nome dele se glorificar. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é reagir adorando e dando glórias a Deus por uma alma que se retorna para a presença do Senhor. Amém? Que Deus possa abençoar a cada um dos irmãos, presbítero dele, que Deus te abençoe. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo, pela palavra. Que Deus abençoe a todos os irmãos locais, os obreiros. Amém?